Começando mais uma live aqui pela editora Develesca. Hoje aqui nessa emenda de feriadão, a gente vai falar sobre os desafios da escrita e a organização de ideias. Como eu fiz com que meu primeiro livro passasse de um projeto para um livro de fato. Meu nome é Denis, sou editor e fundador da editora Develesca. E seja bem-vindo a essa live. Aqui nós fazemos ao vivo. Quando é ao vivo, as coisas vão demorando para abrir, claro. Mas não tem muito para onde ir quando a gente fala de escrever. Eu acho que o maior desafio da escrita é começar. A gente coloca tanto empecilho, a gente coloca tanto obstáculo pra gente começar a escrever, mesmo quando a gente gosta já de escrever, mesmo quando a gente já tem a escrita como parte da nossa rotina de alguma forma, seja porque nós escrevemos num blog, enfim, num caderno, numa agenda, que seja. A escrita, quando a gente começa a pensar de forma profissional, ou seja, quando a gente começa a pensar na escrita com o propósito de alcançar outras pessoas por meio de um produto que seria o livro, seria uma revista, ou até mesmo online mesmo, a gente começa a se sabotar. Isso é normal, é absolutamente normal. Eu trabalho com a escrita profissional há 10 anos, esse ano, 2013. Já escrevia desde a adolescência, mas nunca me levei a sério. Até 2013 eu nunca me levei a sério o suficiente para acreditar que eu pudesse escrever como parte de uma profissão, como parte de algo que eu pudesse receber em troca um valor, né? Eu tô falando da escrita profissional por isso. A gente escreve e recebe por algo. A gente tem um grande problema aqui no Brasil, não sei se em outras partes do mundo também, mas acredito que sim, que é valorizar pouco o trabalho que não é visto, né? Ele é sentido. E aí entra toda aquela discussão que temos em relação à arte e como a arte é sucateada aqui no país, né? E como a arte é sempre relegada a terceiro plano, a segundo plano, no máximo. Mas quando na verdade ninguém sobrevive sem arte, né? Eu sempre gosto de falar que nós colocamos na arte a nossa existência, porque nós contamos histórias desde que éramos da caverna, né? Desde que éramos do tempo das cavernas. E isso é uma forma de expressão, isso é uma forma de arte, e isso é uma forma de eternizar a nossa existência. Então, eu não vou entrar para nenhum lado existencialista, nenhum lado filosófico, nenhum lado histórico também. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não sobrevivemos sem a arte. Mas quando se trata de fazer a arte, temos pouquíssimo reconhecimento. Pouquíssimo. E é o fato de sempre ser levado como uma brincadeira, como um hobby, e não como profissão. E aí, quando você escolhe com a arte como profissão, você vai levar várias lapadas da vida, viu? Mas faz parte. Se você escolhe o seu caminho, simplesmente a gente tem que seguir. E o que isso tem a ver com o fato de começar? Bom, quando nós não somos levados a sério, quando nós passamos a não nos levar a sério também. E aí nós não levamos a sério para fazer. É simples assim. É uma equação muito simples. Nós não fazemos porque nós não acreditamos que algo que nós possamos escrever seja bom o suficiente para ser levado a sério como profissão, como parte de um pedaço de algo que vai ser lido, ou como um livro, né? Aqui atrás de mim, quantas pessoas aqui não desacreditaram de si antes de alguém acreditar, ou elas mesmas acreditarem. Eu não fui atrás, mas eu li muito por cima que Machado de Assis era seu próprio editor, porque quem iria acreditar, naquela época principalmente, nas condições nas quais ele vivia, socialmente, racialmente. Então, e é apenas um exemplo, porque eu considero o maior escritor brasileiro, ponto. Agora, o maior desafio de escrever, então, é começar, é se levar a sério o suficiente para acreditar
que você pode sim escrever algo que seja mais do que uma anotação, do que algo que você vai ficar guardando as 7 chaves por alguma razão que nem você sabe direito, né? Quem nunca fez isso? Hoje a live vai ser um pouco mais lenta, porque eu tô com uma tosse. Então, tosse seca desse tempo, seco. Tem que tomar água toda hora. Colocar as ideias no papel e deixar de lado o julgamento é bem difícil. A gente, é como eu falei, a gente demora a gente demora a acreditar, a gente custa acreditar que nós possamos ir além dessa tormenta toda que é o julgamento dos outros. Eu falo dos outros assim, de pessoas muito próximas ou também não tão próximas, de pessoas que infelizmente muitas vezes nós dependemos da opinião delas para nos sentirmos seguros. E isso é um problema muito grande, porque uma das razões de eu abrir a Develesca é dar voz a outras pessoas que muitas vezes, e em sua maioria, e eu estou procurando cada uma delas, foi desacreditada, sabe? São pessoas que foram silenciadas pela vida, de forma bem genérica, assim, seja pelas circunstâncias, pelas condições sociais e financeiras, pelas condições étnicas, enfim, tudo que muita gente carrega consigo, e aí tem a questão das crenças limitantes, que eu acho que muita gente já ouviu falar, que a gente começa a carregar no ombro desde muito cedo, acreditando que certos padrões e certos limites são obrigatórios na nossa vida. São coisas que nós não conseguimos ultrapassar. Então, quando a gente começa a lidar com esse julgamento dos outros e não apenas se desviar, porque seria muito fácil desviar, mas lá na frente vai pegar também, então a gente tem que aprender a lidar com o julgamento das outras pessoas, porque nós precisamos acreditar mais no que nós temos a oferecer do que nas inseguranças das outras pessoas em relação à nossa existência. Olha que coisa louca. Isso tem tudo a ver com a escrita. Isso tem tudo a ver com o fato de que, por exemplo, por muito tempo eu fui acreditado de que não poderia escrever de forma profissional, porque não era para mim. E eu sei que isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça desde pequeno. Porque eu via o jornalismo, por exemplo, que era uma profissão que eu queria ser desde pequeno também. Eu via o jornalismo, principalmente jornalismo de cinema, enfim, como algo, nossa, glamouroso, nossa, isso é lá de Hollywood, isso é coisa de outro lugar, isso é coisa de gente que tem muita grana, de gente que vive bem. Sabe essas coisas que a gente vai colocando e acaba não passando do murinho metafórico que existe na nossa frente? É isso, é simples assim. E aprender a lidar com o julgamento dos outros, entenda isso, é fundamental para escrever, para começar a escrever. E eu só estou começando aqui o assunto. Começar a escrever precisa ser algo fácil. E eu sei o quão difícil é passar dessa fase, tá? Eu tenho noção completa disso. E aí existe uma outra questão. Para quem não nasceu com um dom, existe a prática, existe o treino, existe a persistência. Eu, longe de mim ter nascido com o dom da escrita, eu sei que eu não nasci e eu sei que já divaguei muito por meio das palavras, muito, desde a adolescência. Como eu falei, eu gosto de escrever, mas quem disse que são coisas que fazem sentido? Faziam sentido para mim. Eu escrevia para mim mesmo e publicava, enfim. Minha geração cresceu com essa questão de blogs e fotologs, etc. Então quem gosta de escrever, simplesmente vomitava as palavras. Mas foi necessário eu passar por isso para entender muitas coisas em relação às minhas limitações e muitas coisas em relação ao que de fato eu queria dizer. E até a gente entender isso, demora.
É um processo. E aí entra uma grande questão. Para começar a escrever, eu recomendo que você sente e escolha a melhor forma que funciona para você. É papel e caneta? É computador? É uma máquina de escrever? É falar e gravar e depois você transcrever? Qual é a melhor forma que funciona para você? Qual é a melhor forma de expressar o que você tem dentro da sua cabeça para que as pessoas entendam o que você quis dizer com aquilo? Você prefere algo que seja na mão, que seja um pouco mais demorado? Ou você aprendeu taquigrafia também, vai fazendo aqueles traços e tal, e depois vai transcrevendo? Qual é a melhor forma para você? Isso é muito importante. Por quê? Porque a partir deste ponto você vai estabelecer o início da sua escrita e como você vai fazer isso todas as vezes que precisar escrever, todas as vezes que precisar se comunicar por meio da escrita da forma que você quer criar. Seja um livro, uma revista, enfim, qual é o projeto, né, que você quer criar. E aí, quando você tiver isso definido, você vai estabelecer qual é a melhor forma de fazer isso. Como funciona para você. E como funciona para você não é necessariamente a parte final. Você precisa primeiro deixar sua criatividade sair de dentro da sua cabeça e colocar as palavras no papel, seja um papel físico ou digital. Depois você vai transformar isso num conteúdo de fato que seja relevante para a criação do produto que você quer. Parece difícil, mas não é. Simplesmente defina qual é a melhor forma de escrita para você. Começar exige muito esforço. E aí vem uma grande questão que acomete todos os escritores, todas as pessoas que escrevem de todas as formas. Abandonar as ideias logo no começo. Quando a gente começa a escrever, a gente tem... Geralmente, quando a gente está na empolgação do começo da escrita, a gente vomita muitas palavras e aí aos poucos a gente vai ficando difícil, vai ficando complicado passar daquilo. Por quê? Porque exige mais da criatividade e menos da empolgação. É nessa hora que você tem que entender que existe a parte da empolgação que você faz como treinamento, como prática para quem gosta de escrever, e existe a parte que você não pode abandonar tudo que você faz logo no começo. Então, você entender melhor como funciona para você a escrita e você entender melhor que algumas coisas funcionam e outras não, você saber discernir qual é o que funciona e qual é o que não funciona, é muito importante para você continuar nesse processo do início da escrita. E aí é fundamental, nesse início de escrita, que você entenda quais são os seus limites. Quais são os limites que você tem diários, quais são os limites que você tem semanais, mensais, qual é o tempo que você tem disponível para fazer a escrita acontecer. E aí vem a coisa mais difícil. Quais são os seus limites da escrita reais? Ou seja, até que ponto você consegue escrever neste começo e até que ponto você achou que conseguiria escrever pela empolgação, pela vontade da escrita em si e acabou deixando de lado porque abandonou no meio do caminho ou logo no começo, porque não conseguiu ir além no processo de criação de palavras. Ou seja, a gente acha que criar aquele livro genial foi algo instantâneo na mente do escritor que fez isso, né? Da pessoa que fez isso. Mas a gente não sabe o que está por trás da realidade de cada pessoa que escreveu. Vou dar o exemplo, como eu sempre gosto de falar, que é o exemplo da minha geração, Harry Potter. A gente acha que a J.K. Rowling, ela simplesmente colocou tudo. Tem a história, né, de que ela colocava num guardanapo, porque ela estava passando por uma série de problemas financeiros, pessoais também, por conta do casamento que ela teve, o casamento abusivo e tal. Mas ela precisou persistir e ela precisou entender quais eram os limites que ela tinha como escritora para trazer tudo que estava na cabeça dela ao papel. Ou seja, se ela achou que conseguiria escrever tão detalhadamente, eu não sei, eu estou supondo isso, eu estou dando exemplo, tá? Se ela achou que conseguiria escrever tão detalhadamente a criação do universo mágico de Harry Potter, de Hogwarts e do mundo bruxo, etc.,
como o Tolkien fez na criação da Terra-média, que era descrever minúcia por minúcia e trazer todas as mitologias que ele quis trazer para o papel de forma a misturar e ao mesmo tempo criar o próprio universo e criar todas as línguas que ele fez. Provavelmente ela descobriu no meio do caminho que ela não conseguiria fazer daquela forma, estou supondo. Então, ela percebeu que ela conseguiria fazer da forma dela. Entendeu? A gente tem que parar de achar que nós vamos ser nossos ídolos literários ou as referências literárias. Eu sempre brinco quando eu falo para alguém, na hora de escrever, que eu não quero ser o Machado de Assis. Eu o considero o maior e melhor escritor brasileiro de todos os tempos. Mas eu não quero ser o Machado de Assis. Machado de Assis já existe. Eu só quero ser o Denis. Só Denis. E que isso seja o suficiente para que outras pessoas leiam o que eu escrevi e se sintam bem. Ou que mergulhem, ou que, enfim, elas entrem nos universos que eu criei de todas as formas que eu criei e ponto. É só isso que eu quero como escritor. É só isso que eu almejo. Então, eu sei os meus limites. Eu aprendi com o tempo. E eu sei que eu tenho muito mais pela frente para entender dos meus limites como escritor. Mas eu tenho que entender também que eu tenho que persistir. E aí vem uma das questões mais importantes para quem está começando a escrever ou para quem já escreve, mas está começando o processo de escrita. Crie um processo. É justamente isso que eu falei no começo. Crie um processo. Estabeleça como você vai transformar a sua vontade de escrever em algo prático, ou seja, em algo realizável, em algo que você faça não apenas uma vez porque você estava empolgado, e sim algo que seja parte de uma rotina. Quando você começa a escrever, você tem que entender o onde, o quando e o como você pode fazer isso. Então, onde você pode transformar a sua criatividade de escrita em algo real. Onde? Qual é o lugar físico mesmo? Na sua casa, no final do expediente, enfim, numa cafeteria, numa praça, qualquer lugar. Qual é o lugar que você se encaixa melhor, que se encaixe melhor na sua rotina, para você definir como parte de seu processo de escrita. E aí, quando no seu dia a dia você pode fazer isso? Não é quando você quer. Isso eu te garanto. Se você quer levar a sério o processo de escrita, você tem que entender que precisa ser um processo, ou seja, precisa acontecer sempre como algo parte de sua rotina. Transformar o quando você pode escrever em algo rotineiro faz com que você tenha... você crie um hábito. Aos poucos você transforma a escrita em parte do seu dia a dia. E isso é muito importante para você levar a sério o que você está fazendo. Isso é realmente muito importante. Isso é fundamental para que a sua escrita aconteça. E aí vem o como você vai fazer isso acontecer. Você vai fazer isso acontecer como? Uma quantidade X por dia? Ou um capítulo? Enfim, como você faz com que isso seja real para o seu processo de escrita se transformar em algo palpável com o tempo. Então, se você não cria o onde, o quando e o como, você não consegue criar um hábito de escrever e você não consegue, ao mesmo tempo, transformar essa sua vontade que tem de escrever um livro ou o que quer que seja que você queira escrever, mas vamos focar aqui na escrita de livro. Você não consegue transformar o seu livro em algo visível daqui a um tempo. Isso é fundamental. É você ter o processo de escrita colocado em prática para que você tenha um começo, um meio e um fim. E aí vem o próximo livro, e aí vem a próxima peça que você quer escrever, né? O próximo produto que você quer escrever. Uma das coisas muito importantes dessa parte da hora de transformar a sua criatividade em algo prático é que quanto mais você faz isso, mais a sua rotina vai te revelando as melhores formas de escrever. Então, quanto mais você processa, quanto mais você escreve
literalmente escreve, mais formas reais você encontra de transformar isso em parte da sua rotina. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a escrever um livro que eu estou escrevendo agora, eu queria fazer isso de forma mais rápida possível, porque eu já estava com tudo na cabeça, eu estava com um projeto praticamente pronto e eu queria transformá-lo em palavras. Só que para isso eu precisava assistir alguns filmes, porque é um livro sobre cinema. E aí assistir alguns filmes, por mais que sejam filmes que eu já tenha assistido muitas vezes na vida, eu precisava rever, precisava atualizar essa questão toda de como eu me sinto hoje, em 2023, assistindo um filme. E a Carolina entrou aqui na live e me desconcentrou, olha só que pilantra. E aí eu precisava entender melhor como funciona esse processo de assistir aos filmes e transformar cada filme em parte do livro que eu estou escrevendo, para que eu conseguisse estabelecer essa rotina e encontrasse as melhores formas para colocar esse livro em prática. Ou seja, não adiantava eu simplesmente sentar e escrever e vomitar tudo que estava na minha cabeça, porque provavelmente eu ia fazer isso com filmes que eu gosto muito e não, sem lembrar os detalhes, enfim, sem lembrar as melhores formas que esses filmes poderiam ser transformados em capítulos do livro, certo? Então, é muito importante que durante a prática da escrita, você vai entendendo que as melhores formas de você escrever, elas vão se transformando em formas na sua vida, elas vão te moldando com o passar do tempo. Só que para que isso aconteça, você precisa praticar. E aí vem o quando, o como e o onde, o quando e o como, para que você transforme isso em parte da sua rotina de fato, certo? E aí vem uma provocação que eu acho muito importante na vida de quem escreve. Quebre a sua rotina. Quando você está escrevendo e você se acostuma a escrever como um hábito em si, e aí, como eu falei até agora, isso leva um tempo, isso é um processo que você precisa estabelecer no dia a dia, você precisa se levar a sério o suficiente para isso acontecer, mas quando você está fazendo isso, você muitas vezes pode se acomodar. Então você pode transformar o processo de provocação, de autoprovocação, que é a escrita, em algo chato, em algo que não vai além, em algo que não vai até a página 2, literalmente, muitas vezes. E para isso acontecer, você precisa quebrar a sua rotina. Como? Simples. Você pode quebrar a sua rotina do lugar onde você escreve. Então, se você escreve todos os dias na sua casa, se permita ir a um lugar diferente, a uma cafeteria, como eu falei, enfim, a outro lugar, senta e escreve nesse lugar. Você vai perceber que você está sendo desafiada nesse processo inteiro a escrever de outra forma, porque você vai ter uma outra visão. É engraçado como o meio no qual nós estamos também faz parte da criação do livro, do conteúdo em si que a gente está criando, certo? Isso é muito importante. Por isso eu gosto de brincar aqui, por isso que antigamente muitos livros eram bucólicos, porque, enfim, essa era a realidade dos escritores, não tinha muito para onde olhar. E a atmosfera do livro acabava sendo mesmo bucólica. Isso tanto faz ser no Brasil, no Reino Unido. A gente conhece muitos livros e filmes que foram baseados nos anos 1800 e tal, e que tem um ritmo muito lento, porque esse era o ritmo da vida daquela época. Então é importante você quebrar a sua rotina para entender melhor qual é o ritmo do seu livro e qual é o ritmo que você está ditando para a sua criatividade enquanto escreve seu livro, certo? Outra forma é você quebrar a rotina do jeito que você escreve. Então, se você está escrevendo por capítulo, tenta escrever outro capítulo lá para frente, tenta escrever algo sobre o personagem, tenta escrever algo sobre a realidade a qual você está retratando no seu livro mais para frente. Entende? Então, por exemplo, se eu pego o Descubra Londres e eu estou escrevendo sobre o começo da viagem, nesse meu processo de escrita, eu recomendo que eu recomendo que o autor vá lá pra frente. Então eu pegaria o final da viagem e começaria a escrever como foram os últimos dias, como foram os últimos momentos, mesmo que eu ainda esteja escrevendo o começo do livro. Isso é importante porque você começa a ter um parâmetro diferente da sua escrita, você começa a conhecer melhor aquilo que você está colocando no papel. E aí vem uma questão muito importante na hora de fazer, na hora de colocar a criatividade em prática, que é a hora de organizar tudo.
É hora de organizar essa rotina, é hora de organizar que você precisa começar, persistir e transformar num processo tudo que você está fazendo. E automaticamente isso vai criar uma organização para sua escrita. Então, essa sua primeira organização, ela é a base de tudo que você vai ter daqui para frente, a partir do momento que você se levar a sério durante a escrita, para que você continue escrevendo de forma profissional, como eu falei no início aqui da live. Então, é diferente de quando você escreve aqui ou ali e você começa a criar situações bem pontuais de coisas que você gostaria que tivesse mais fortes, mais presentes na criação do seu livro. Quando você leva a sério esse processo, quando você começa a estabelecer uma rotina para ele da criação da escrita, você começa automaticamente a criar uma organização para o seu livro. E isso é muito importante, porque essa organização é o que você vai ter como base para não só continuar escrevendo o que você já está escrevendo, como também para as próximas vezes que você quiser escrever, você já vai ter um parâmetro, entendeu? Então, é diferente de quando você assiste um curso ou uma aula sobre escrita, que você acaba adquirindo um ponto de vista e um parâmetro de um profissional da área. Isso é muito importante. É o que eu estou fazendo aqui no momento. Mas, ao mesmo tempo, é importante que você crie a sua organização. É importante que você crie a sua rotina de escrita. Porque, afinal, é o seu processo de escrita, é o resultado do que está na sua cabeça, por meio da criatividade, que vai gerar o conteúdo do livro. E aí, existe uma coisa muito importante também nessa parte da organização, que é reconhecer e aprender. Isso muitas pessoas acabam deixando a escrita de lado, ou qualquer processo da vida, para falar a verdade, porque tem coisas que elas não reconheceram nesse processo. Tem coisas que elas não gostaram, tem coisas que não estiveram no lugar cômodo do que elas esperavam que fosse. Isso é muito importante, porque reconhecer que você está errado, reconhecer que você precisa mudar, reconhecer que não é do jeito que você imaginava, reconhecer que são passos e processos e tudo isso faz parte de uma rotina, de um hábito, é muito mais, entre muitas aspas, muito mais chato do que achar que a escrita é um vômito verborrágico que vai criar as melhores situações literárias e os personagens mais interessantes. Não é assim que acontece, ou melhor, não é assim que acontece em 99% das situações. É preciso trabalhar. E aí vem a parte chata, né? Como todo processo, existe um momento em que você não está com a empolgação em dia e você precisa continuar da mesma forma. E no processo de escrita isso é muito importante, porque você consegue resolver, você consegue fazer pequenos reparos, cortar paras do seu texto, sabe? Você consegue fazer muita coisa quando você não está com a empolgação em dia, quando você não está sentindo que a criatividade vai te ajudar de alguma forma. E nesse processo, nessa organização da escrita, de reconhecer e reaprender, a gente precisa deixar o orgulho de lado. E aí tá uma coisa muito importante que acaba incomodando muita gente e fazendo muita gente mesmo desistir no caminho, achando que a escrita não é tudo isso, ou achando que a escrita não é uma coisa legal, empolgante, enfim, não é uma questão de adrenalina, e de fato a escrita pode ser e pode não ser, tudo depende de você, né? A gente não pode ser hipócrita para achar que a escrita vai ser 100% legal o tempo inteiro ou vai ser 100% chata. É um trabalho, e como todo trabalho, ela exige algumas coisas que nem sempre nós estamos prontos para lidar. E aí, depois de tudo isso que eu falei, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Se você passou por tudo isso, se você passou por todas essas questões limitantes, inclusive, entenda o seguinte: quando você organizar a sua rotina, apenas escreva. É só isso. Um professor da pós-graduação me falou, né, na aula, durante a aula, uma coisa, e eu coloquei isso na cabeça porque é verdade. Senta o bumbum na cadeira, coloca
os cotovelos na mesa, escreve, página por página. É só isso. É por isso que eu quis deixar bem claro que a escrita exige um processo, exige um trabalho, exige uma organização e exige a criação de um hábito também, porque quando nós escrevemos de forma profissional, nós precisamos nos colocar no lugar de pessoas que estão trabalhando por meio da criatividade para transformar a utilização de palavras em um produto final. E o produto, entenda algo o menos, se você quiser, entenda algo menos capitalista possível, mas um produto é o livro, é o resultado de um trabalho, entendeu? E é uma coisa maravilhosa quando você vê esses resultados de um trabalho acontecendo. Nessa live hoje eu não vou falar do quão maravilhoso é enxergar o seu trabalho num livro, mas eu vou te dizer que esse trabalho, ele pode ser árduo, ele pode ser cansativo muitas vezes, mas é tão bom quando você vê isso acontecendo, é tão bom quando você vê isso na sua mão, você vê seu livro publicado de alguma forma, você vê ele pronto. Isso não tem preço. Quando você cria tudo isso que eu falei, lembre-se do seguinte, você precisa criar um objetivo para sua escrita. Então, como eu falei aqui, a gente está indo porque a gente está imaginando que o seu processo de escrita, como você está assistindo aqui, seja um livro. Mas você pode criar uma revista, você pode criar um blog, uma página no Instagram. Existem pessoas que criam blogs, a Julia... não vou lembrar. Julie Powell é o nome dela. Ela é a personagem daquele filme Julie e Julia, com a Amy Adams e a Meryl Streep. A Julie Powell, quando ela fez 30 anos, ela estava passando por uma crise pessoal, profissional, tudo na vida dela. E ela decidiu fazer as 524 receitas, se eu não me engano, do livro da Julia Child, que era uma cozinheira... mudou a história da gastronomia norte-americana e acabou mudando a história da gastronomia no mundo inteiro. E ela decidiu fazer esse projeto das 524 receitas em um ano, em 365 dias. Então ela teve que correr muito, porque ela tinha rotina de trabalho, tinha vida pessoal, estava casada, enfim, tinha tudo para continuar mantendo da melhor forma saudável, mas ao mesmo tempo ela tinha esse projeto que a estimulava. Então ela fez um blog, isso foi logo depois do atentado de 11 de setembro, porque se eu não me engano ela trabalhava com o atendimento de pessoas que foram ou se sentiram afetadas pela tragédia do 11 de setembro de alguma forma. E aí ela continuou fazendo esse projeto, ela passou por muitas coisas, mas ela publicou tudo, as 524 receitas. Ela conseguiu terminar. E aí isso virou um livro. E em 2009 foi adaptado para um filme chamado Julie e Julia, que conta, né? Ele vai da Julie Powell para a Julia Child, né? Então ele fica viajando no tempo, entre o começo dos anos 2000 e os anos 1940, se eu não me engano, e pós-guerra. E aí é importante por quê? Porque ela teve esse projeto para acreditar, mas esse projeto que era um blog, ele foi transformado num livro, que depois foi adaptado para um filme. Olha que legal isso, é um conteúdo multiplataforma, né? A gente fala hoje em dia tanto nisso, mas é um conteúdo multiplataforma sem a menor pretensão. Mas você pode criar a pretensão. Você pode criar seus textos num blog, você pode criar seus textos num canal do YouTube, né? Gravando vídeos e falando ou lendo, enfim, fazendo leituras, você que escolhe a melhor forma. E aí depois transformar isso num livro. Você pode fazer uma página do Instagram colocando fotos, porque isso talvez te estimule a criar melhor, fotos e vídeos, enfim. Só para você, ou divulgar, é livre. Escrever é livre. E essa liberdade talvez seja uma das coisas mais difíceis de lidar nesse processo de escrita, porque a liberdade é muito grande. Então a gente se acostumou a ser colocados em caixinhas, principalmente na hora de escrever, que é o assunto daqui, e a gente depois, para quebrar essas caixas e criar da melhor forma possível, muitas vezes nós não conseguimos sair. Isso é muito difícil, de sair dessas caixas nas quais nós fomos encaixados, porque elas limitam muito a nossa criatividade. É só lembrar da época da escola, quantas vezes nós éramos obrigados também, entre muitas aspas, a
montar um texto com aquele clássico formato de começo, meio e fim, né? De parágrafo de introdução, desenvolvimento, desenvolvimento para conclusão e conclusão. Na hora de criar um livro, nada disso é obrigatório. Na hora de criar um livro, nós somos livres. Quem aqui já leu a Tudo é Rio, da Carla Madeira? E eu gosto muito de falar porque a Carla Madeira tá bombando. A forma como ela escreve no livro é muito liberta. E essa é uma das questões mais interessantes e que mais grudam a gente na leitura. Porque é tão humano a forma que ela coloca, ela subverte várias regras, ela vai explorando o conteúdo que ela quer e vai levando a gente. Tem hora que a gente esquece o que está acontecendo e ela não segue um formato tradicional de escrita. E ao mesmo tempo ela está contando uma história. Olha que interessante. Então tudo isso é muito importante na hora de permitir que a criatividade esteja livre. Dito isso, eu recomendo demais que você crie um plano. Depois que você passa por todos esses processos sobre os quais eu falei, crie um plano, do começo ao fim. É um longo caminho você transformar seu plano em algo prático, ou seja, você realizar o seu plano de escrita é grande. Atrás de mim aqui não vai dar para ver, mas eu tenho um quadro da Tower Bridge e ele, em cima dele eu colei todos os post-its, né? São 20 post-its, se eu não me engano, com projetos de livros que eu quero trazer para a Develesca, que eu quero criar para a Develesca. O primeiro deles é o Descubra Londres, então tá ali no topo, mas eu meio que já direcionei, já criei um plano para cada livro. Existem livros que estão no processo de pesquisa, existem livros que estão sendo escritos. Enfim, eu consigo trabalhar dessas formas, mas é porque eu gosto muito de mergulhar em vários assuntos ao mesmo tempo. E isso me dá uma sensação de liberdade, ao contrário, né? Eu gosto de quebrar justamente para encontrar essa liberdade por meio da escrita. E aí, dito isso, você vai perceber que quando você cria um hábito, tudo parece empecilho. Tudo parece obstáculo. Quando você cria esse processo, quando você se organiza, quando você cria o plano de escrita, tudo vai aparecer para dificultar o seu processo, porque é muito parecido com quando a gente está fazendo uma reeducação alimentar, quando a gente está fazendo academia, tudo parece tirar a gente do foco, né? É engraçado isso. Todos os hábitos, ou melhor, todos os bons hábitos, eles são desafiados em todos os momentos, para que a gente não os faça. Então você vai precisar criar uma espécie de força extra para continuar escrevendo. E eu recomendo demais você fazer isso, porque como eu falei, esse processo da escrita, ele é trabalhoso, mas o resultado dele é maravilhoso. Não existe nada que seja mais gratificante quando você escreve do que ver a sua obra pronta. E ver a obra na sua mão, enfim, no e-book, do formato que você escolher também. Tudo isso porque eu criei, nesses 10 anos escrevendo profissionalmente, mas eu escrevi por muito tempo para os outros e continuo escrevendo, mas nesses 10 anos de trabalho de escrita, com escrita, eu percebi que essas foram algumas das questões que eu precisei lidar para ultrapassar essas crenças limitantes e transformar a escrita em algo rotineiro, transformar a escrita em um processo em si, para que eu continuasse explorando, para que eu continuasse produzindo da forma como eu gostaria. Eu sei que o meu caminho ainda é longo, eu tenho muita coisa para aprender, eu tenho muita coisa para absorver, para reaprender, para me reeducar, para baixar minha cabeça, engolir meu orgulho e ver como outras pessoas estão fazendo também. Isso é muito importante. Quando você trabalha com isso, você precisa se permitir estar em um processo de reciclagem o tempo inteiro, porque essa reciclagem vai te deixar cada vez melhor. Eu acredito que quanto mais a gente escreve, melhor nós ficamos na escrita, quanto mais a gente lê também. Mas eu gosto de acreditar que quanto mais assuntos a gente absorve, melhores referências nós temos, né? Para transformar as ferramentas em algo criativo em si. Não existe muito segredo.
em relação a isso. Nós precisamos, quem escreve precisa absorver todo tipo de conteúdo para entender o que gosta e o que não gosta. A gente não pode só absorver coisas que nós gostamos, que nós admiramos, que nós ansiamos por acontecer. Nós precisamos entender que o processo da escrita, ele acaba exigindo de nós muita coisa. Tem hora que a cabeça parece que não vai mais para frente. Teve uma época que eu estava escrevendo, isso faz pouco tempo, entre 5 e 6 mil palavras por dia. Hoje eu tenho uma tenossinovite, mas essa época, ela foi muito útil para muita coisa, inclusive até hoje, continua sendo, independente se os projetos deram certo ou não, ou se os processos foram para frente ou não, precisamos aprender a lidar com os fracassos também, mas tudo isso foi muito útil, porque se eu não tivesse absorvido tanto conteúdo, e continuo absorvendo, mas se eu não tivesse absorvido tanto e colocado em palavras, talvez eu não conseguisse escrever da forma que eu considero fácil escrever sobre alguns assuntos. Hoje eu organizo e distribuo melhor a minha escrita, mas é porque eu adquiri com a prática essa segurança de escrever. Eu gosto de sempre ilustrar, porque tudo começou com esse aqui, em 2018, e aí aos poucos ele foi um livro muito simples, ó. Muito simples, eu só transformei tudo em um capítulo. Eu não vou falar muito sobre isso hoje, mas eu quero só mostrar a evolução, porque aos poucos eu fui estudando melhor, aí ó, coisas que deram errado, tá vendo? Fui fazendo testes, fui melhorando algumas coisas, até que eu cheguei num produto que eu me orgulho de ter chegado, que diz muito mais sobre o que eu queria dizer do que os outros tantos, porque eu fui praticando, que é a segunda edição do Descubra Londres. Esse é o projeto que eu estou lançando agora. Aqui, esse é o meu maior orgulho, porque eu estudei tanto, eu aprimorei tanto, eu pesquisei tanto para chegar nessas conclusões nas quais eu chego aqui no livro, que quando a gente vê o resultado das páginas, as diferenças, olha isso, eu coloquei fotos, enfim, trabalhei tudo de forma muito mais profissional, justamente porque eu segui aos poucos tudo isso que eu falei aqui hoje. Então o objetivo dessa live foi justamente falar sobre os processos, né, os desafios da escrita e a organização das ideias para transformar, foi como eu fiz para transformar todo o conteúdo no meu primeiro livro, que é esse, que agora está chegando a segunda edição, e é o que eu faço todos os dias para os próximos conteúdos, sejam meus ou não. Eu agradeço demais se você chegou até aqui, se você está assistindo, se você aprendeu alguma coisa, recomendo que você entre no Instagram da Develesca, tem muito conteúdo, vai ter muito mais coisa, eu estou trabalhando muito para trazer conteúdo muito mais interessante, o autor em si, e entra no YouTube da Develesca também, entra no Spotify da Develesca, tem podcast, tem vídeo, enfim, tem muita coisa boa acontecendo nessa jornada de introdução à editora e de apresentação do primeiro livro dela. Até a próxima.